Bom, pessoal, dando continuidade, né, à nossa aula sobre função afim, na aula anterior nós trabalhamos com o plano cartesiano, produto cartesiano, para que a gente pudesse entender um pouquinho dos conceitos que nós iremos trabalhar agora na função afim. Se você não assistiu a aula, vai lá, clica lá no link que está disponibilizado para vocês e assiste a primeira aula para que você venha para a segunda aula já com base, tá certo? Então, função afim, a gente já viu o conceito de função, mas o que é, de fato, a função afim ou a função de primeiro grau, né? Primeiro a gente vai relembrar, né, o que é uma função. A função nada mais é do que uma correspondência entre dois conjuntos, em que cada elemento do primeiro conjunto associa um e um só elemento do segundo conjunto. Não entendi, Samara. A gente também já viu os conceitos de domínio, contradomínio, imagem, não foi isso? Então, o que essa definição traz é bem claro. Todos os elementos de um dos conjuntos, que no caso é o conjunto domínio, eles têm que obrigatoriamente estar enviando flecha, ou seja, está tendo uma correspondência no contradomínio, tá certo? E esses elementos do domínio, eles só podem estar relacionados a apenas um do contradomínio. Então, o 0, ele só pode mandar flecha para um elemento. O 1 só pode mandar para 1, o 2 para 1, o 3 para 1 e o 4 para 1. Tá certo? Então, não pode haver, no domínio, um dos elementos mandando mais de uma flecha. Caso isso aconteça, não é função. Também não pode haver algum desses elementos do domínio sem ter uma correspondência, porque significa que ele não obedeceu à lei de formação ou à lei de correspondência. Então, todos os elementos têm que estar preenchidos e cada elemento desses aqui ele pode enviar apenas uma flecha, certo? Então, definição de função é isso. Já que a gente está falando sobre domínio contra domínio, não custa reforçar, né? Dizer para vocês que o domínio é o conjunto, né, que manda as flechas. O contradomínio é aquele conjunto onde está todos os elementos que podem receber uma flecha. E a imagem nada mais é do que os elementos que estão dentro do contradomínio que receberam a flecha, tá certo? Ok? Dando continuidade. Vamos analisar a variação de temperatura de certas substâncias em situações distintas. Então, primeiro, aumentando 10 graus por minuto. A temperatura da substância é medida minuto a minuto. Então, perceba que no minuto 0, temos 30 graus. 1 minuto 40, 2 minutos 50, 3 60, 4 70 e 5 80 graus. Então, nós dizemos que a taxa de variação da temperatura é positiva e constante de 10 graus Celsius por minuto, certo? Então, se eu verificasse aqui, por exemplo, no minuto 7, qual seria a temperatura que eu teria? Logo, iria ser, obviamente, 90 graus, porque você sabe que a cada minuto aumenta 10 graus. Então, isso daqui, pessoal, nada mais é do que uma lei de correspondência, uma lei de formação, certo? Essa lei de formação, ela vai dizer justamente como vai se comportar aquela função, certo? Então, eu poderia dizer que a lei de formação, ela está, y é igual a 10 vezes x, ou seja, 10 vezes um minuto, certo? Para me saber qual é a temperatura, onde a temperatura seria y, deixa eu escrever aqui para vocês. Então, uma lei de formação seria y igual a 10. Por que 10, Samara? Porque é quanto aumenta vezes x. Quem é x? X é o número de minutos. Quem é y? A temperatura, certo? Conforme eu aumento os minutos, eu também aumento a temperatura, já que nós estamos falando de uma variação positiva e constante, certo? Agora vamos prosseguir. Eu até já tenho aqui, né, uma lei de formação. Após T minutos, a temperatura T da substância em C graus Celsius é T igual a 30. Por que 30? Se não sair esse 30, eu entendi. Porque no minuto 0 já tinha 30 graus, certo? Então, 30 mais
10 vezes T. Ah, Samara, mas aqui tu trouxe em X e Y, por que aqui tu trouxe em T? Só para ficar mais claro, T, temperatura, T, tempo, tá? Diminuindo 10 graus por minuto, como seria? Mesma coisa, né? Você vai ter uma constante. A taxa de variação vai ser constante, só que no minuto zero você tem 30 graus. Em 1 vai ser 20, 2, 10, 3, 0, 4, menos 10 e 5, menos 20. Ah, Samara, eu quero saber lá no minuto 10 minutos, como é que você vai fazer? É simples. Então, aplicando aqui a nossa formulazinha, ficaria com T é igual a 30 menos 10 vezes o tempo, que o tempo aqui seria 10, certo? Então, 10 vezes 10 vai dar 100. 30 menos 100 vai dar menos 70. Então, seria isso. Seria justamente a temperatura lá nos 10 minutos. Ok? É claro que isso aqui é uma temperatura que nós humanos não suportaríamos. Então, agora vamos para a parte gráfica, né? Deixa eu ver aqui. A parte gráfica da primeira situação, que ela trazia positivo. Então, se nós fôssemos colocar lá no plano cartesiano, como ficaria, né? Você tem aqui o minuto 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Você tem aqui temperatura 0, 20 graus, 40 graus, 60 e 80. Nesses intervalos que se tem, logo, se eu tenho de 20 para 80, eu subi 20, então aqui vai ser 70. Vocês conseguem entender isso, né? Então, você sabe que em 0 minuto ele atingiu 30 graus. Então, tu nunca vai começar por aqui. Tu vai começar pelo 30, certo? Então, o Y aqui, ele equivale à temperatura. E o X equivale a tempo, tá? Então, em 1 minuto, atingiu 40 graus. Então, olha aqui. 1 minuto tá ligado para 40. Tá vendo? Certo? 2 minutos tá ligado para 50. 2 ligado para 50. 3 para 60, ó. 3 para 60. 4 para 70 e 5 para 80. Certo? Então, uma definição gráfica seria isso aqui. Na segunda situação, na primeira a gente viu que ele aumentava e era crescente. Na segunda, a gente vai ver o contrário. Ele aumenta e ele é decrescente. Preste atenção nessas informações, porque quando a gente estiver vendo que é uma função crescente, que é uma função decrescente, você já pegando essa informação aqui, você já consegue matar rapidinho, tá certo? Então, 0 minuto tinha 30 graus. Então, olha aqui. Eixo de X, né? Ou eixo de Y. 30 graus tá bem aqui. O 0 tá aqui. 0, 30 graus, tá aqui. Já comecei por aqui marcando 30. Em 1 minuto, reduziu para 20 graus. Então, ó, 1 ligado a 20. 2 caiu para 10. 2 para 10. 3 veio para 0 grau. Então, marco na origem. Perceba isso. E no 4, veio para menos 10. Então, já passou para o quarto quadrante. Certo? Menos 10. E no 5, menos 20. Então, perceba que essa função também é constante, porém ela é decrescente. Ok? Então, espero que tenha ficado claro, né, para vocês. Quando a gente estiver trabalhando com gráfico, é isso aí. Situações cotidianas que envolvem taxa de variação constante são modeladas pela função afim, tá? Como a gente acabou de ver. Chama-se de função afim ou função polinomial de primeiro grau, certo? Então, pode ser chamada de função afim, ou função de primeiro grau, ou função polinomial de primeiro grau, certo? Qualquer função de f, qualquer função f de R em R, ou seja, de reais em reais, dada por uma lei de formação, certo? F de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Nunca em uma função afim você vai ter o coeficiente a igual a zero. Se for igual a zero é outra função, não é função afim, certo? Então, perceba que para ser função afim, ela vai ter esse formato aqui, certo? Então, ele vai ter o coeficiente a e o coeficiente b, e no coeficiente a não é igual a zero.
E o coeficiente B, Samara? O coeficiente B pode ser, sim, igual a zero. Quando o coeficiente B é igual a zero? Quando ele não aparece. Certo? Então, coeficiente A é esse mocinho aqui que sempre acompanha o x, sempre vem de mão dada com o x. E o B é aquele termo constante ou independente, certo? Então, por que ele é independente, Samara? Porque ele vem sozinho, ele não tem letra, tá? Então, o coeficiente A obrigatoriamente acompanha uma letra e o coeficiente B ele vem sozinho, não tem letra. Então, preste atenção nisso aí para a gente identificar o coeficiente A e o coeficiente B sem nenhum problema, tá certo? Exemplos. Identifique os coeficientes das funções a seguir. Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui, f de x igual a 5x menos 3. Quem é o coeficiente A? Quem é o coeficiente B? O coeficiente A é sempre aquele carinha que anda com o x, logo vai ser o 5. E o coeficiente B, o cara que anda sozinho, é o menos 3. Ok? Na letra B, carinha que anda com x, ó, menos 2, coeficiente A. E o B, menos 7. E na letra C, Samara, não tem nada depois de 11x. Significa que o B é 0. Certo? Então, o coeficiente A é 11 e o B é igual a 0. Ok? Existem casos particulares de função afim. Então, vamos ver agora esses casos particulares, tá? Um caso particular de função afim é aquele em que B é igual a 0. Nesse caso, nós temos a função afim f de r, dada pela lei de formação f de x igual a x, com A real e diferente de zero, que recebe a denominação especial de função linear. Então, Samara, deixa eu tentar entender aqui o negócio. Quando é que minha função é linear? Quando B é igual a zero. E quando esse B ele é igual a zero, o gráfico dele, pessoal, passa pela origem, tá? Ele passa lá pelo ponto 0, 0. Ok? Vamos a um exemplo. 3x, f de x igual a 3x, em que A é igual a 3 e B é igual a 0. F de x igual a menos 4x, em que A é menos 4 e B é igual a 0. F de x igual a x, em que A é igual a 1 e B é igual a 0. Nesse caso, a função f recebe o nome de função identidade. Ai, Samara, não entendi. Perceba que a função ela pode ser linear, quando B é igual a 0, e ela ainda pode ser linear identidade, quando o seu x é igual a 1. Então, x é igual a 1 e B é igual a 0, ela é identidade. X for igual a outro valor e B igual a 0, ela é linear. Compreendem isso? Vamos para o próximo. Então, ó, função identidade, ó, você tem x igual a 1, ó, e B igual a 0. Em uma função f de x igual a x mais b com a igual a 0, perceba que eu falei alguns slides anteriores que não tem como ser função afim e ter a igual a 0. Então, com certeza recebe outro nome essa função, tá? Então, a lei não define uma função afim, mas sim outro tipo de função denominada de função constante. Presta atenção nisso, tá? Então, toda vida que você tiver o x igual a 0, você vai ter uma função constante. Não é função afim, é função constante, tá certo? E o gráfico de uma função constante, ele representa-se por uma reta perpendicular ao eixo de x, certo? Então, olhando aqui esse exemplo, tem valores que é melhor até da gente entender. Perceba que aqui ó, eu tenho f de x igual a menos 3. Nossa, mas eu não entendi, não. Se o meu f de x for 1, vai dar menos 3. No 2, menos 3. No menos 1, menos 3. No menos 2, menos 3. Por isso que é constante. Tá? Vamos para o próximo. Então, aqui eu coloco só para um quadro resumo, né? Para que a gente possa entender. Quando é que o meu gráfico ele é linear, Samara? Quando o meu B é igual a 0, certo? Quando é que meu gráfico é constante? Quando o meu A é igual a 0. E quando é que é identidade, Samara? Quando o meu A é 1 e o meu B é 0. Ok?
Então é essa, pessoal. Nossa aula terminou. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, entre em contato, tá certo? Pode tirar dúvidas. Leia o capítulo do livro de vocês para que vocês possam entender um pouco melhor. E reassistam essa aula quantas vezes for preciso, tá bom? Então, é isso. Um abraço. Até a nossa próxima aula.